Este podcast é produzido pelo Audiolab UERJ, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social. Essa produção faz parte dos projetos de extensão Escola de Narradores e Ateliê do Podcast. Hoje, o podcast do UERJ recebe Fernando Fontainha, que é professor e diretor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UESP-UERJ. Fernando é um dos organizadores do livro Coletânea Covid-19 e Agendas de Pesquisas nas Ciências Sociais, publicado pela EduERJ. Eu me chamo Zander Lima e vou apresentar o podcast. Tudo bem, professor Fernando? E aí, Zander? Tudo ótimo, querido. Melhor agora. Professor, antes da gente começar com as perguntas sobre o livro em si, eu queria saber de você quem é o Fernando e como foi a sua trajetória tanto nas ciências sociais e nas ciências políticas. Uau, Zander. Bom, Fernando é professor da UERJ, com muito orgulho, como você falou, minha unidade, onde eu sirvo desde 2015, quando entrei na UERJ por concurso, professor adjunto 1. Minha unidade é o IESP-UERJ, né, onde eu atuo no departamento de Sociologia e no programa de pós-graduação também em Sociologia. O que eu faço é a Sociologia do Direito, né? Acho que por essa razão eu terminei me duplicando, então eu também estou no programa de pós-graduação em Direito, na linha de Teoria e Filosofia do Direito. E a minha trajetória acadêmica, né, ela vem de uma graduação em Direito na UFRJ, de um mestrado em Sociologia e Direito na UF e um doutorado em Ciência Política na Universidade de Montpellier, na França. Com a peculiaridade que a sociologia política na França ela é até mais praticada na ciência política do que na sociologia. Então terminou que minha tese ela é uma tese de sociologia política do direito, não é uma tese de ciência política no sentido clássico ou no sentido clássico tal como percebido pela ciência política brasileira. Mas transito bem também na área de ciência política, então estou muito à vontade na UERJ, lá no meu instituto. Isso aí, resumindo e com foco muito acentuado na dimensão profissional, esse é o Fernando, é esse aí. Mas teve algo que te fez encher os olhos sobre essa área? Teve, né? Eu sempre digo que eu devo muito ao livro da judicialização da política e das relações sociais, publicado pela Revan em 98, né? De autoria do Luiz Werneck Viana, da Maria Alice Rezende Carvalho, do Manuel Palacios e do Marcelo Burgos, né? Que esse livro ele orientou melhor, que assim, tinha uma mistura na faculdade de Direito ainda, né? Um interesse no processo civil, e eu gostava de política, fazia movimento estudantil na época. Esse livro me fez ver que o tema do acesso à justiça e os estudos em sociologia do direito podiam ser um bom caminho. Então esse foi um grande divisor de águas. E até hoje, o que mais me salta aos olhos realmente são os estudos sobre as elites e as profissões jurídicas, né? Então a maré tem estado para peixe na minha comunidade de estudos. Em que sentido, né? Quer dizer, com Mensalão, Lava Jato, com todas aí a gestão judiciária da pandemia, tudo isso tem sido um ponto de observação muito interessante, né, para quem estuda o que eu estudo. Perfeito, professor. E falando a respeito do livro, eu queria que você falasse qual é a proposta, no geral, desse livro e, principalmente, hoje em dia, já que nós já passamos por todo esse período pandêmico, qual a importância de falar sobre o assunto Covid nos dias atuais? Olha, é uma ótima pergunta, meu Deus. Vamos primeiro para as questões, né, a importância depois. Esse livro, ele nasce da provocação de alguns colegas lá do IESP, de que a gente trabalhasse juntos, né? Uma coisa muito rara, porque as redes se organizam tematicamente, então é muito difícil você ter um livro que chame quase todos os professores de um instituto como esse chamou do nosso instituto, da nossa casinha lá de Botafogo. Tá? O mote do livro foi um mote bastante acadêmico, né? Quer dizer, vamos dizer, a ideia inicial ela é bastante acadêmica, é que cada um na sua área de expertise tentasse ensaiar, né? Porque o futuro ainda está sendo escrito, a pandemia acabou praticamente anteontem,
né? Quer dizer, de alguma maneira ela ainda não acabou, mas, vamos dizer, toda aquela forçada interrupção de um estilo de vida que as políticas de afastamento social nos proporcionaram, isso acabou já. Não é uma coisa que persiste. No entanto, ainda é um esforço muito ensaístico você imaginar, né, o quanto esse evento particular impactaria a agenda de pesquisa nas ciências sociais, especificamente que a gente faz sociologia e ciência política. Tá? Então esse era o condão. Por se tratar de um assunto extremamente atual, relevante, inescapável, tá certo? Ainda que você não estude esse assunto, ou seja, que você não seja um epidemiologista, né? Esse assunto vai tocar em quase todos os objetos existentes em todas as ciências, e todas as pessoas, todos os não cientistas o viveram e são capazes de ter uma opinião, na maioria das vezes muito forte, sobre esse assunto. Então, o que ocorre? A gente imaginou que o livro fosse ser um livro de um interesse para além do universo acadêmico, tá? Mas ele é, ainda assim, muito, muito acadêmico, entende? Então, fizemos uma chamada, os organizadores, é importante dizer, né, somos eu e o professor Carlos Milani, meu colega da ciência política, especialista em relações internacionais, tem muito se dedicado ultimamente ao estudo das mudanças climáticas, coordena um grande laboratório aqui na universidade. No momento ele está em licença-prêmio na Universidade de Stellenbosch, visitante por lá, por isso que ele não está aqui comigo. Mas ele foi um cara que tem muito trabalho dele na concepção, na organização, na correção, na elaboração desse livro. Faço questão de marcar isso, mas também porque somos agora o diretor licenciado, candidato à reeleição, e ele o vice-diretor, por isso nós organizamos. Então é institucional nesse sentido. Pensando nisso, né, no caráter de tentativa de contribuição de um instituto praticamente inteiro, poucos são os colegas do IESP que não participaram do livro, todos não participaram por uma questão, às vezes, de agenda, não conseguiriam, vamos dizer, aderir aos prazos propostos para o trabalho coletivo sem maior problema. O livro é um livro abraçado pela nossa comunidade lá do Instituto. Né? A gente não só decidiu pagar com nossos recursos comuns, né, lá do Instituto, como fizemos uma opção de publicar tiragens físicas menos, vamos dizer, ambiciosas, em prol de desde o lançamento, né, a gratuidade do e-book. Então, esse livro, ele pode ser... Hoje, enfim, como é um e-book gratuito, já está devidamente divulgado em 1001 plataformas. Mas, de maneira clássica, você pode baixar a versão e-text no site da EduERJ. Você, se quiser uma versão impressa, pode comprar, tem lá o preço, mas o e-book você clica e vai estar lá comprar com o preço R$0, tá? A gente imaginou que o interesse poderia ser um interesse maior, é um livro institucional, então não seria justo eu e o Carlos percebermos vantagens financeiras, direitos autorais, não é por aí que a gente pensou. Né? Então, é claro, a gente já fez isso esperando que esse livro agrade a um público mais extenso que os cientistas sociais brasileiros. Né? Professor, se a gente pudesse destacar algumas dimensões, algumas áreas que foram afetadas na vida das pessoas, sobre a pandemia e tudo mais, quais seriam que você poderia destacar para nós? Olha, cara, eu preparei aqui um overviewzinho, entende? Então, eu não vou deixar de destacar nenhuma reflexão feita por um colega. Vocês têm que imaginar, nosso primeiro capítulo, que o Adalberto... Esse livro, então, como é institucional, só para deixar claro, a maioria das contribuições ou são contribuições autorais dos professores, ou é deles com egressos ou então doutorandos no Instituto. Certo? Então tem muitos colaboradores e tal. O meu querido amigo Adalberto Cardoso, né, especialista em sociologia do trabalho, ele é o primeiro autor do capítulo intitulado A Pandemia da Covid-19 e o Mundo do Trabalho. Tá certo? Então eu não preciso nem dar spoiler de o que vocês estão imaginando. O que deve ser esse artigo. Não é isso? Como é que as pessoas passaram a trabalhar. Né? O risco a que foram expostas pessoas que não puderam migrar
para o teletrabalho, o que significa para as empresas e os trabalhadores, aqueles que puderam, né, que fizeram uma transição ao teletrabalho, o que significa, né, a reconfiguração do mundo do trabalho diante da existência de um teletrabalho altamente difundido, como foi o caso na pandemia. Então vocês já podem imaginar o que o capítulo, logo depois da introdução, escrita por mim e pelo Carlos, né, vocês já podem imaginar o impacto que é esse primeiro capítulo. Acho que no mundo da política e da sociedade, muito poucas dimensões da nossa vida foram tão afetadas quanto a dimensão do trabalho, né? A maneira como a gente trabalha, né? Ela foi bastante impactada por essa pandemia, né? O capítulo 2, ele já é um capítulo mais voltado para o pensamento político, né? Como é que a pandemia foi uma oportunidade para a alimentação de um imaginário conservador, tá certo? Então são basicamente as mobilizações ideológicas. Ele é liderado pelo meu amigo Christian Lynch, né? Como é que a ideação conservadora foi significativamente alimentada, como é que ela se desenvolveu, tendo em vista a pandemia, né? O governo Bolsonaro não mobilizou, do ponto de vista do conservadorismo político, apenas a pandemia, mas a pandemia foi uma alavanca ideológica muito forte. Nesse artigo, essa é a reflexão, né? E aí, um capítulo 3, né, sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil, transitando do humanitarismo armado para o negacionismo armado, tá certo? Então ele também fala de pensamento político, mas já com uma pegada um pouco mais internacional, tá? Um capítulo 4 mais focado na formação de uma agenda de pesquisas para estudar os movimentos negacionistas, certo? Que é mais uma mobilização política conservadora no Brasil, que foi largamente, né, estimulada e alimentada em período pandêmico, né? E com consequências, com possíveis, a gente imaginou que já estava ganha a ideia de que o Brasil é um país que tem ampla vacinação, que apesar dos nossos índices de desenvolvimento humano, o SUS tem uma capilaridade vacinal de fazer inveja a muitos países de primeiro mundo, e a gente não conhecia até então, há mais de 100 anos, que a gente não vê movimentos anti-vacina. Para ficar em um exemplo, né, que a pandemia nos trouxe, mas para além da antivacina, a mobilização conservadora negacionista, ela dialoga também com outros aspectos, né? Você imaginar a existência de uma grande conspiração dominadora, e aí está todo mundo dentro, exceto os verdadeiros conservadores, que passa pela vacinação. Aí vocês lembram daquela história toda, o chip chinês e aquela história toda, que aí o problema não é só de fake news, né? É você ter verdadeiras organizações políticas que, de maneira concatenada, com vertebração nacional, empreendem movimentos negacionistas, tá? A pandemia fez acelerar demais, até por ter impulsionado a nós todos a aprender e a difundir, né, um estilo de comunicação virtual, né? Quer dizer, a gente teve negócio de curso remoto, você acha que não ia ter militância, organização política remota? Teve essa história toda, e não teve só do nosso lado, aliás, teve mais do lado de lá, vamos dizer assim. Considerando que a gente está aqui falando de um ponto de vista, não é isso? Da universidade, não é nem necessariamente da esquerda. A universidade é o lugar do pensamento livre, do pensamento crítico, mas da ciência, né? É um lugar por excelência da ciência, né? O capítulo 5 da querida Eugênia Mota, intitulado As Casas e Suas Conexões, para pensar as desigualdades na pandemia. Pensa, é um artigo, eu chamaria um artigo de socioantropologia urbana, né? Quer dizer, a maneira como as moradias foram afetadas mediante políticas de afastamento. Bairros onde houve realmente um afastamento, bairros onde se lutou contra o afastamento, onde não houve, né? As crianças da classe média, da classe alta, sem escola,
as crianças das comunidades altamente vulnerabilizadas, sem escola e sem afastamento. Então esse artigo está refletindo também, eu acho que cada um vai ter um gosto pessoal, entende? Mas eu diria que esse, assim como do mundo do trabalho, são os que estão no fundo do meu coração. Eu não sou autor de nenhum dos dois, tá? Aí, novamente, ninguém menos que a Celina Souza escreveu um artigo sobre políticas públicas, né? Celebramos ou negamos 1988 é o título. Subtítulo: A trajetória das políticas sociais no pré e durante a Covid-19. Né? O que significou em termos de formulação de políticas públicas e implementação de políticas públicas da pandemia da Covid-19. Algo mais específico e interessantérrimo, né, de Argelina Figueiredo, também ninguém menos que a cientista política Argelina Figueiredo, e coautorias, né? Vulnerabilidades sociais, modelos de provisão de saúde e mortalidade decorrente da pandemia da Covid-19 no Brasil e nos Estados Unidos. Então, um estudo quantitativo, minucioso, comparado sobre os primeiros esforços de desaceleração da pandemia. E de maneira comparada, né? Brasil e Estados Unidos. Então também tentem imaginar o quanto isso é legal. Eu juro que está quase acabando, apesar de não estar tanto. Mas não é legal falar as coisas todas? Sim, sim. É maneiro, até né, porque pessoal? Tem vários autores, como você falou. Foi um grupo todo de quase um grupo todo de do departamento. Exatamente. Tem muitas coautorias, mas assim, é importante também. Poxa, quem já se interessou é porque vai ter um overview do livro, né? Eu quero mesmo que as pessoas baixem e leiam. Agora que quem está acompanhando o podcast sabe que só compra quem quer, quem tem realmente o fetiche do físico, quem quer ter o livro físico. Quem só quer ler o livro pode baixar o e-book. E aí eu vou dar uma dica, você baixa o e-book, você baixa não. Tem conversor gratuito para PDF, porque tem gente que não sabe ler e-book, só sabe ler PDF, converte fácil para PDF. Você vai ler, não quero vender, eu quero que o pessoal se divirta e aprenda, porque é muito legal, o livro ficou bacana. Então, você veja, aí tem o que eu fiz, né? Vou até falar pouco dele, que também autopropaganda é chato. A pandemia da Covid-19 e seus impactos nas agendas de pesquisa em sociologia política do direito. Tá certo? Então, eu estudo tribunais, chamei 2 dos meus egressos, um da ciência política, o Pedro Fernandes, e uma da sociologia, a Amanda Evelyn Lima, né? E nós escrevemos assim, em primeiro lugar, o que significa a aceleração da possibilidade do teletrabalho em termos da organização do trabalho cotidiano dos juristas públicos, os juízes, promotores, essa história toda. Né? Porque advogado isso não existe. Você não vai querer falar com seu advogado pelo WhatsApp sobre o seu divórcio, pelo crime pelo qual você está sendo julgado. Você não vai querer falar essas coisas pelo Zap, tudo no pé do ouvido. Mas os juristas públicos eles já estavam num caminho de teletrabalho que implica na reorganização da relação entre eles e o jurisdicionado, né? Audiência remota, você tenta imaginar, né? O contato do cidadão com a justiça se remotizando e da justiça com ela mesma também se remotizando. Uma segunda dimensão, as imensas oportunidades políticas criadas para o judiciário diante da pandemia, tal como um problema público, tá certo? Então, observar o judiciário tomando lado em questões ligadas à vacinação, saúde pública, o que é o SUS, tem sido algo interessante de descobrir. A gente ensaia como seria uma agenda de pesquisa. Os dados são muito recentes, só quem já está cheio de certezas é a imprensa. Mas a gente ainda precisa investigar, mas nada que a gente já não tenha ensaiado e adiantado, professor, nesse capítulo. Fala. Uma questão a respeito que você falou a respeito dos dados, a gente viu que durante a pandemia, em determinado momento, nós tivemos dados do Ministério da Saúde, dados sendo omitidos, tendo toda uma questão com os órgãos de imprensa para coletar esses dados. E aí, sobre o livro que você trata, eu queria saber se teve alguma dificuldade para reunir dados para falar sobre o livro. Olha, deixa eu te falar, uma coisa que o pesquisador raramente tem é facilidade para reunir dados, exceto aqueles que já são muitíssimo, né, uma PNAD, tipo, não temos o último censo, não está pronto.
Você veja que é uma coisa que todo mundo espera. Cadê o próximo censo? Vai sair, sai daquele jeito, tem padrões internacionais, tudo. E pronto, não ficou. Você veja como é que é. Então, assim, isso não é muito verdadeiramente, né? Não é uma questão para um pesquisador. É sempre fácil e difícil ao mesmo tempo você elaborar, você procurar os dados. E a gente só faz pesquisa com os dados que a gente tem. Eu, francamente, não tenho notícia, não, de colegas que tenham tido dificuldades específicas, assim, fora do normal. É claro que você tem algumas mudanças, né? Quem coleta dados por entrevista, quem coleta dados fazendo observação direta, né? Você tem uma dificuldade, né? Você não está fazendo entrevista, está fazendo um grupo focal, não é mais tete a tete, né? Você vai precisar do PDF para fazer pesquisa documental trancado dentro de casa, entende? Base de dados você continua baixando, mas quem precisa ir a campo coletar e sistematizar esses dados pode dar uma parada na alimentação, tá? Agora, a gente começou a poder observar a audiência judicial em qualquer tribunal do Brasil. Elas passaram a ser virtuais, não é a coisa mais fácil do mundo, mas dá para estar lá observando. Pela lei, elas são públicas. Uma dificuldade que a gente pode falar especificamente no meu tema é que a concepção de publicidade de alguns tribunais é que os vídeos ficam disponibilizados para quem quiser assistir, mas você não vai estar lá ao vivo assistindo, que não faz tanta diferença se você pretende fazer um trabalho de observação direta. Mas eu diria que não foi nem mais fácil nem mais difícil. Teve essas peculiaridades que o afastamento social impôs, né? E são peculiaridades que você tem que rever a maneira de fazer pesquisa social, entendeu? Né? Em particular, aqueles que fazem pesquisa de natureza etnográfica, eu sempre combati entre os meus alunos a ideia de que agora vai todo mundo para o WhatsApp. Eu falei, olha só, você tem que ver quem é que está indo para o WhatsApp. Você tem que acreditar que o mundo inteiro pertence, né, ao progressismo universitário, à classe média remunerada pelos cofres públicos e está em ato cívico resistindo dentro de casa. As pessoas não estão fazendo isso. Elas estão indo para a rua, estão se encontrando, estão não sei o que e tal. Só se tornou moralmente reprovável você fazer festa com seus amigos, mas todo mundo furou a pandemia. Então você tem uma decisão individual. Se colocar em risco, eu fiquei muito envergonhado de vários e vários colegas, nós professores, furamos a fila e depois ficamos de coisa para voltar às aulas. Porque a gente estava em risco. A gente furou a fila só para ficar vacinado em casa. Ele está entendendo o negócio? Que bom que os médicos e enfermeiros, eles não tiveram essa atitude, né? Porque tem certa educação, assim, vamos falar da continuidade da educação como um serviço público e como um direito. Qual o direito dos professores, porque estão com a vida arriscada, de interromper a continuidade de serviço de educação? Entendeu? Tem um limite. Eu acho que o limite foi furar a fila. A gente furou a fila e não chegou junto. Eu fiquei chateado com minha categoria profissional. Mas a gente faz outras coisas que são boas, né? Não é tudo ruim, não. Isso a gente foi ruim, né? Me permita um comentário. Aí segue o livro, né? Quer dizer, austeridade ou expansão fiscal no governo Bolsonaro. Uma análise do programa Pró-Brasil no contexto da Covid-19. Então, um programa econômico específico atingido pela pandemia, né? Um artigo de política econômica. O penúltimo artigo, né? A economia política da pandemia da Covid-19. O Brasil na encruzilhada entre o velho normal e as novas tendências internacionais. Então, a hipótese é como é que o Brasil teria sido afetado pela aceleração de novas tendências em termos de política econômica, monetária, com a pandemia. Se ela foi confirmada ou não, aí você vai ter que ler o artigo para saber, que eu não vou dar spoiler, não. Tá certo? Mas tenta imaginar o quanto não deve ser interessante. O último artigo é de autoria do próprio Carlos Milani, tá certo? O Covid-19, mudanças climáticas e relações internacionais. Novas agendas de pesquisa. É um título eloquente. E a gente tem um pós-fácil também muito sentido, muito emotivo, que nós oferecemos ao César Guimarães, que é um professor sênior da nossa casa, deu essa entrevista ao Carlos Milani, da sua própria casa, em regime ainda de afastamento, refletindo sobre... Né? Quer dizer, alguém que estava refletindo sobre o golpe militar quando ele aconteceu, depois sobre as diretas, a nova Constituição, agora, né? Com idade bastante avançada, também tem. O livro termina assim.
Isso é mais ou menos uma visão geral do livro. Espero que eu tenha sido justo com o livro e eloquente o suficiente para convencer a todos daquilo que eu acho que é uma leitura muito interessante, né? Quer dizer, e pode ser lido por quase qualquer pessoa, porque ele tem, né? Nem todo mundo vai ter condições de entender o que significou do ponto de vista geológico, epidemiológico, biológico, a pandemia, mas as pessoas não são necessariamente sociólogas ou cientistas políticas, mas se interessam pelos fenômenos de política e de sociedade. Vão ter a possibilidade de construir intimidade intelectual com o livro, entendeu? Você falou a respeito sobre os capítulos dos livros, e é interessante porque cada capítulo foi feito por um grupo de pessoas. Uhum. E às vezes por um só, mas na maioria dos casos, um professor chamando coautores, às vezes parceiros do Instituto, colegas, professores, às vezes egressos, né? Pessoas que ela orientou, que são doutores hoje, e às vezes doutorandos. Eu chamei 2 doutorandos e durante o capítulo os 2 defenderam tese. Então começaram a escrever como doutorandos e terminaram a escrever como doutores, né? Então tem de tudo ali. Sim. E é interessante porque mesmo o tema central sendo Covid, né? O assunto central sendo Covid, teve, vamos dizer assim, assuntos em mais de uma área. Sem dúvida. Foi falado sobre até mesmo questões mais sociais, questões mais políticas e até mesmo questões jurídicas e tudo mais. E a gente sabe que o período da Covid, até mesmo 2020, 2021, assim, até meio de 2022, vamos dizer assim, mesmo tendo uma crise sanitária, foi um período muito, vamos dizer, conturbado por conta de alguns conflitos jurídicos. Você tinha muita questão do governo com o STF, você tinha a própria crise sanitária em si, você tinha questões políticas também, né? Muita gente contra o governo e o antigo governo, no caso, ele fazendo muitas ações contra certos distanciamentos sociais, contra a vacina. Como é que você avalia esse período para além da Covid? Uau! Então, é muito difícil, porque você tem que imaginar o seguinte: o governo Bolsonaro perdeu uma oportunidade de ouro de ganhar bastante. Então, tudo que ele pôde fazer em relação à pandemia foi se defender dizendo que ele fez o que ele não fez, porque o dinheiro com a vacina a gente gastou de qualquer jeito, porque ela chegou. Ele atrapalhou muito, mas ele foi atropelado por outras potências públicas que fizeram a vacina chegar. Aqui uma grande menção a uma professora que é professora do nosso programa de sociologia, mas graças a Deus ela não tem atuado lá, porque ela está fazendo coisa mais importante. Ela hoje é ministra do governo Lula. A querida Nízia, que foi presidente da Fiocruz, né? Por exemplo, ela foi uma pessoa que foi nomeada pelo Temer, não foi fácil nomeá-la, não houve um interesse, né? Mas finalmente ela foi nomeada, cumprindo o que diz a lei. Ela foi a primeira de uma lista tríplice, tá? E graças ao esforço dela e de uma ampla rede de servidores públicos, né, membros do SUS, a AstraZeneca veio para o Brasil, né? O conflito político do Dória com o Bolsonaro fez a Coronavac chegar no Brasil via Butantan. E outras forças federais que não o gabinete do presidente trouxeram a Pfizer para o Brasil, e a gente vacinou. Mas esses boicotes sucessivos, né, quer dizer, as políticas de afastamento. Então, primeiro, o fechamento de instituições públicas, né? Logo no dia em que quase todos os governadores fizeram suas determinações de fechamento de escolas, por exemplo, o Bolsonaro ele fala que, ainda que de boa fé, não estou entendendo a necessidade de fechar a escola nesse momento, não parece adequado. Você veja que absurdo. Elas não ficaram fechadas 2 nem 3 semanas, nem 2 nem 3 meses. Entendeu como é que é o negócio? Antes disso, o Bolsonaro tinha dito, isso é um grande engodo, a gente vai ter que enfrentar esse problema porque começa a espalhar pelo mundo um grande engodo, esse negócio do coronavírus aí, vão querer impor a gente umas políticas muito estranhas. E olha o que aconteceu, né? Com relação à vacina, realmente, assim, até hoje não há uma prova documental de se ele está ou não está vacinado, né? Quer dizer, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A gente acompanhou o presidente
sendo barrado em restaurantes em Nova York porque não tinha um documento de que ele tinha sido vacinado, você veja. Então ele conjurou, ele gerou muita crise política conjurando catástrofes na gestão da pandemia, entendeu? Então é isso, assim, quer dizer, a radicalização da polarização política no Brasil, ela não interpelou a pandemia, ela foi interpelada pela pandemia. Então, para ele, eu diria que se não fosse péssimo trabalho que ele fez na pandemia, em todos os sentidos, enquanto gestor, enquanto alguém que deve, vamos dizer, um carinho à população que ele preside, né? Assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista de competência de gestão, só deu bola fora. A pouca sorte que a gente teve é que isso não ficou só na mão do gabinete da presidência. Você tem o SUS, você tem outras instituições, você tem... não é só o Mandetta, qualquer ministro da saúde. Finalmente ele arrumou alguém que não era da área de saúde, mas também não pôde fazer o que quis. Né? Não pôde fazer o que quis. Tá? A gente só pode pensar em muita gente que não precisava ter morrido. Menos pessoas poderiam ter... Pessoas morreram em todos os lugares. Essas mortes a gente chora. As que morreram em decorrência desse tipo de atitude, aí não é só chorar, né? É uma coisa... Mas você veja, com tudo isso, ele foi derrotado por uma margem ínfima de votos. A polarização persiste. E você citou a respeito do Ministério da Saúde, e eu lembro que teve uma questão que ficou muito em ênfase na época, que foi a questão de militares no Ministério. E até em determinado momento, a gestão da Covid, da pandemia, ela foi tratada muito com um viés muito militar. Como é que você avalia vamos dizer, essa intervenção militares dentro do governo, em prol de pessoas mais competentes, em prol de pessoas da saúde? Olha, poxa vida, cara, eu verdadeiramente não estudo esse tema em específico, o tema militares. Então eu confesso que eu não fico confortável para fazer um comentário embasado, não é isso? Tudo que a gente pode falar hoje é que os militares eles não tiveram pudor de entrar na política, mas de entrar assim, sem golpe e sem day after, tá certo? O que a gente conheceu como golpe, na minha opinião, não é o que foi feito lá no dia 8 de janeiro, aquilo não é crime de golpe. Entende? Crime de golpe é um camarada pegou um tanque, levantou uma tropinha, não aconteceu em lugar nenhum. Não teve um capitão, um comandante, um coronel. Não teve, não aconteceu. Uma tentativa, não teve um quartel que se levantou, nada, zero. Então a gente pode até especular, crime tentado. O que a gente está chamando agora de uma tentativa de golpe foi uma invasão e a vandalização de prédios públicos. Simbolicamente não é pouca coisa você vandalizar o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal. Simbolicamente não é pouca coisa. Agora, não é uma tentativa de golpe, né? Estados Unidos foi no meio de uma sessão parlamentar que justamente iria referendar o resultado das eleições. É um pouco mais significativo. Agora, domingo, você está fazendo um golpe contra a segurança, entendeu? Era mesmo um ato simbólico, não representou nenhuma ameaça à governabilidade ou à continuidade do governo Lula. O resto é especulação. Se aquilo virasse um grande movimento de massas, se eclodisse uma insatisfação geral, será que os generais, se o comando do exército... Isso é por especulação. Os documentos que a gente tem provam que havia, sim, pessoas que tinham muito poder dentro das Forças Armadas que conspiraram e que adorariam, mas não fizeram. Não fizeram. A minoria não fez. Um quartel não se levantou, entendeu? Não fez uma ação. E é muito complicado isso, né? Essa definição que o Supremo tem dado ao crime de golpe de Estado num país que já viveu golpe de Estado. A gente sabe o que é na nossa história recente um golpe de Estado, entendeu? É só isso que eu tenho para falar. Agora, essa pergunta realmente ela tem que ser respondida por pessoas que já estudavam as corporações militares e continuaram estudando. Eu não estudo, realmente não posso responder mais que isso. Entende? Não posso mesmo. Sim. Existem alguns fatores que chamaram muita atenção na pandemia, que muitas pessoas tiveram que ficar em casa, não sair tanto, e chamou muita atenção a respeito de alguns trabalhadores que foram essenciais. E aí eu destaco, por exemplo, os entregadores, os motoboys, no caso,
até mesmo motoristas de aplicativo, eles foram considerados essenciais na pandemia para a gente conseguir ter uma certa dinâmica, né? Como é que você vê essa classe, que no caso era uma classe que estava se expondo muito para a nossa segurança, vamos dizer assim? Bom, a pergunta já está embutido, né? Quer dizer, o quanto as desigualdades sociais elas se acirraram durante a pandemia, né? E a nossa segurança, esse não é qualquer segurança, né? Não são todas as classes sociais também que pedem comida em casa e que passaram a pedir durante a pandemia. Não são todas as classes sociais. Eu não estudo isso, não, então vou dar a resposta curta. Basicamente, a pandemia, ela acirrou e tornou mais evidentes algumas desigualdades. As desigualdades de gênero, não é isso? O que significa homens e mulheres em casa durante um curto período de tempo. Ninguém de classe média ficou 2 anos sem os trabalhadores domésticos. Ficou no máximo 3, 4 meses. Raras pessoas ficam. Então, há uma redivisão do trabalho doméstico de homens e mulheres. As pessoas que tiveram filho na pandemia, essa história toda. Tá? As desigualdades raciais. Então, você tem aí... Existe uma produção dentro e fora do livro que vai falar sobre isso. As desigualdades de mobilidade urbana. Praticamente todas. Né? Praticamente todas aquelas clássicas desigualdades elas foram acirradas. Durante a pandemia, as famílias mais ricas do mundo viram sua fortuna crescer em quase 30%. Então você tem uma aceleração da concentração de renda. O argumento que eu acho que une os artigos todos é o seguinte: o que significa a crise, né, em termos de descoberta, não é isso? A crise, os paradigmas eles se alteram? Ou na crise a gente consegue perceber dimensões até então ocultas dos nossos objetos tradicionais de pesquisa? Acho que isso é uma pergunta perene para quem estuda qualquer coisa, entendeu? Sobretudo para quem estuda organizações humanas, comportamento humano, comportamento social, né? O que significa o estudo de uma crise? As coisas estão mudando ou dimensões até então não perceptíveis do objeto estão se tornando mais salientes? Né? Acho que essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Né? A gente fala, a pandemia ensina coisas pra gente, não é só por o que a gente acompanhou na mídia, mas é pela capacidade que ela teve de descortinar um monte de coisas que sempre estiveram lá e a gente não prestava tanta atenção. Não é isso? Mas, de novo, assim, essa dos entregadores, gente, tem pessoas pegando dados da Rappi, fazendo acordos com a Uber, entende? O Uber da moto, o Uber deli, o Uber tudo. E fazendo pesquisa a sério. Eu, de verdade, não é o meu caso. Né? Então, também não tenho como dar a resposta longa. Não é minha área de pesquisa, sociologia do trabalho. Entendeu? E, professor, alguns assuntos eles entraram muito em evidência durante a pandemia. Tanto a questão da pesquisa científica, ela ganhou uma relevância maior. A questão da saúde mental, ela também ganhou uma relevância, até porque antes da pandemia não era um assunto muito em evidência, até mesmo existia por um grupo de pessoas, vamos dizer, um certo preconceito sobre cuidar da saúde mental. E até mesmo ao longo da pandemia, à medida que as aulas foram voltando, a pedagogia ela também se tornou muito importante, porque as pessoas, principalmente crianças e pessoas pré-adolescentes, elas estavam voltando a uma rotina de estudos que estavam muito tempo longe da sala de aula. Depois de 2 anos em casa, né? Sem escola. Sim. Criança de família em situação de vulnerabilidade. Meus filhos não ficaram 6 meses em casa. As crianças das comunidades ficaram 2 anos. E esse foi o maior crime da pandemia. O que não pode... Não sei o que tinha que ter sido feito. O que não podia ter sido feito é deixar as crianças 2 anos dentro de casa. Todo mundo sabe que isso não ia acontecer. Isso não aconteceu. Eu não sei se essas crianças são recuperáveis. Não sou pedagogo, mas imagino que não seja recuperável o dano para essas crianças. Né? O dano para essas crianças. Que, primeiro, por serem crianças, e outros mais velhos, por terem um acesso diferenciado da classe média aos meios telemáticos, sem aula, eles não podiam ter ficado. Então, não sei se faz num pátio. Não sei. O que foi feito não podia ter sido feito. De maneira nenhuma. Então, realmente, esse tema
agora a gente evita falar. Voltou. A gente não vai falar dos que tem que recuperar, que não vão ter de volta o que perderam. Isso não vai acontecer. São realmente milhões de crianças. É realmente difícil você ter voltar a ter um ano inteiro letivo. Não, você não vai recuperar. Elas não vão perder a escolarização, estão voltando a se escolarizar. Esses anos que elas perderam vai implicar num dano pedagógico irreversível. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. Não é de outra pessoa, não. A culpa é dos professores. Sim. E a gente vai ter que assumir isso e pagar por isso. Publicamente. Entende? E não compara com o que o Bolsonaro fez. A gente nunca teve a intenção de ganhar eleitorado, de mobilizar parcela de eleitorado com ideias absurdas. Não é isso. Não é isso. Mas a gente não pode ter descontinuado o nosso trabalho, ter descontinuado a educação. Não é só um bem público, não. Ela é um direito. Ela é um direito. Então, o que a gente fez foi uma coisa muito grave, né? Mas saúde mental também não estudo isso, mas ainda acho que é um tema privilégio de poucos. Entende? Saúde mental não entra em todas as casas como um problema privado, que só um problema público. Entende? Então eu ainda acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma classe de pessoas, certo? Quem está frequentando a universidade está tendo acesso a isso, está podendo levar isso para outras áreas da cidade e para outras classes, mas assim, ainda é tema da bolha. Ainda é tema da bolha. O trabalhador, a trabalhadora brasileira, eles ainda não conhecem essa interseção de vida privada e vida pública, podendo tornar a sua saúde mental como um problema público. Isso não existe ainda, isso ainda está dentro de uma bolha restrita. Mas, de novo, estou respondendo com boa vontade suas perguntas. Não estudo saúde mental também. Estou dialogando contigo, meio que trocando uma ideia, falando da minha opinião. Algumas são radicais. Eu adoraria dizer que a culpa é toda do outro lado, que a gente fez o nosso lindamente, mas não é verdade. Não é verdade. Nossos privilégios são muito maiores do que a gente gostaria que fossem. Entende? Logo no pós-pandemia, eu fiz a 5ª psicanálise da minha vida, meu filho foi para psicóloga, o outro retomou suas terapias, porque eu tenho um filho que é autista. Como ele é um autista de classe média privilegiada, ele faz terapia 5 vezes por semana, toma remédios, toma um canabidiol importado, entende? E aí podemos falar de neurodivergência dentro da minha casa. Olha só, o painel de tratamentos que eu posso oferecer ao meu filho. Quantas crianças brasileiras podem ter isso? São assuntos e temas ainda muito nichados, né? Não, e de uma distribuição de classe que é incompatível com a maneira como a gente fala deles. A gente fala do problema de saúde mental hoje, eu vejo algumas pessoas falarem como se já fosse um problema público, né, completamente colocado. Assim, completamente colocado. A gente já tem um tratamento público e não tem. Não tem. Ainda é um problema privado que se resolve de maneira privada. Entende? Ainda é um privilégio você poder dedicar um pedaço da sua vida, tá, à reflexão de se você está com uma questão de saúde mental ou não. Isso ainda é um grande privilégio. Está falando de pouquíssimas pessoas que podem ter no seu universo de imaginação sociológica um espaço para imaginar sua própria saúde mental, entendeu? Ainda são muitíssimo poucas pessoas, infelizmente, mas que são. Professor, falando a respeito de questões de saúde, a gente sabe que mesmo com tantas adversidades do governo anterior, o SUS ele teve um grande destaque na pandemia, na questão da vacinação, porque o SUS ele tem um grande programa de vacinação e isso foi muito importante ao longo para ajudar a acabar com a pandemia de Covid no Brasil. E eu queria saber, gostaria de ouvir, no caso de você, a respeito da importância do SUS nesse processo. Olha, deixa eu ser bem sincero, eu não estudo saúde, políticas públicas de saúde, eu não conheço, eu só tenho a dizer viva o SUS. Não, falando sério mesmo. Viva o SUS. É uma coisa impressionante você ter uma população do nosso tamanho e você ter um sistema inteiramente gratuito que tem a capilaridade que o SUS faz. Agora, mais que capilaridade, eu acho que o SUS mostrou uma vitalidade em termos de institucionalidade. Você tem o chefe do executivo, que é o chefe supremo do SUS, se você me permite dizer assim. Você tem o cabeça do SUS, que é o ministro da Educação. Os dois não apoiam, mas assim, você está falando de um corpo de funcionários que é uma burocracia apolítica, no sentido de que o governante tem dificuldade, né? A política no seguinte sentido: quem governa tem a legitimidade eleitoral para fazer as coisas. A gente tem que imaginar que o cara é saudável que ele tenha poder, sabe?
para fazer política de saúde. O cara foi eleito para isso, essa legitimidade. Democracia representativa não pode também estar em jogo nesse momento. Mas, assim, a vitalidade institucional diante do seguinte, olha, governo após governo, ninguém abriu mão do negócio da saúde. Você tem governo civil, você tem governo militar, aí vem a direita, vem a esquerda, ninguém deixa de investir, ninguém deixa de fazer o censo. Então, assim, tem um outro lado, que é um lado também que, de certa maneira, representa algo contra-majoritário, tá? Que não são só as representações das minorias, mas são as burocracias. Né? São as burocracias, os professores também, mas aí o pessoal do SUS é impressionante. Eu acho que não foi uma galera nem anti-Bolsonaro, nem de esquerda. Foram movidos o seguinte espírito: não é por causa do Bolsonaro, do ministro da Educação, que eu vou parar de fazer o que o SUS está fazendo há décadas. Entende? Então mostra isso, que o Brasil possui sim algumas políticas que são de Estado e não de governo. Então a gente viu o quanto é difícil e, por um lado, que bom que é difícil. Alguém que diga assim, acabou o ensino universitário gratuito. Olha, isso não foi uma coisa do PT ou do Fernando Henrique ou de quem quer que seja. Isso é uma coisa muito antiga entre nós. Né? Então acho que tem uma corporação preparada para não deixar isso acontecer, por exemplo. Independentemente do governo. Né? Então é um anteparo. Né? É um anteparo à descontinuidade. A gente tem que só olhar criticamente, porque as políticas de vacinação do SUS são maravilhosas. Coisa que ganha prêmios internacionais. E vários bens públicos que o SUS dissemina são de alto nível, de nível internacional. Tá? Mas a gente pode estar falando de outras coisas. Né? A capacidade que o judiciário tem de resistir à democracia representativa com base numa razão iluminista, etc. Isso é muito perigoso. Entende? Porque resistir à democracia representativa pode significar autoritarismo. Entende? É muito difícil, esse limite é muito tênue, a gente tem que prestar atenção nisso. Entende? Eu não sei se eu quero um autoritarismo antidemocrático contra o presidente que eu não gosto. Você entende? Porque depois eu vou estar à mercê disso acontecer com o presidente que eu gosto. Sabe? Então a gente tem que olhar para isso criticamente. Sobre o SUS, eu acho que o que significou as afirmações da corporação do SUS, dos servidores públicos, que creio que lutaram com base nisso. Acreditando, está defendendo uma coisa que a instituição deles faz há décadas. E os presidentes nenhum têm direito de mudar. Entendeu? Acho que isso segurou. Né? Isso segurou, mas ninguém segura o mau exemplo de um presidente que para muitos foi tido como uma figura mítica. Não é isso? De sair no meio da rua, de não se vacinar, de aderir a um monte de teorias da conspiração. Nunca imaginei que eu veria pessoas de classe média, de classe alta, médicos que não se vacinaram, não vacinaram os filhos. Você imagina uma coisa dessa, por conta da polarização política. Não é isso? Então, imagina. Falei que eu ia falar nada. Falei que eu não ia falar nada sobre o SUS, porque eu não estudo isso. Não, eu estou me arriscando muito aqui, quero registrar que eu estou falando, eu estudo sociologia política do direito. Tudo que eu não falei sobre esse tema são minhas opiniões, de ter lido artigos dos colegas, de dialogar com colegas especialistas. Né? Também não vou deixar de responder, poxa, suas perguntas, você tão gentil. Perfeito, professor. E a gente sabe que no Brasil, principalmente na época da pandemia, a gente teve diversas adversidades, diversos problemas, e eu queria que você pudesse, se você conseguir destacar algo de positivo do combate ao enfrentamento da Covid no Brasil. Não, combate à Covid? Mas espera aí, isso é fácil. Eu pensei que você ia dizer, será que no meio se tem alguma coisa positiva na pandemia? No combate, só coisa positiva. No combate, só coisa positiva. Entende? Todo mundo que de qualquer maneira combateu, deu combate ou atuou para mitigar os efeitos de algo que estava ceifando vidas, eu quero dizer uma coisa. No início de todas as aulas que eu dei remotas, eu falava o seguinte, eu não considero que eu estou dando um curso. Isso que a gente está fazendo aqui nessa telinha, essa coisa de curso pelo TikTok, eu acho uma coisa deplorável. Isso para mim não é uma pedagogia. Eu acho que existe uma coisa de artesanal, sobretudo no ensino de pós-graduação, que é o que eu faço, que necessita de um tipo de proximidade física que não tem nada a ver com toque, mas que tem a ver com um debate num outro nível. Então eu não acredito nisso aqui que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo porque significa salvar vidas. Entende? Então a gente vai fazer enquanto precisar. Mas vocês contem comigo. Assim que não precisar, acabou esse negócio da telinha. Então tudo isso, eu acho que você imagina laços de solidariedade. Você começa
a imaginar que a sua ação ela pode afetar pessoas que você não faz a menor ideia. A gente descobriu, né, assim, você tem um aprendizado moral e não apenas técnico ao saber que a máscara protege você e os outros, não é isso? Então você tem uma experiência não apenas com um artefato da medicina, da ciência médica, mas com uma moralidade da troca, não é isso? Da empatia. Pô, você é imune, você já pegou 3 vezes, você já tomou 200 doses. Não é para isso que a gente usa máscara, apenas. Entende? Você, às vezes, usa máscara para deixar os outros em maior conforto psicológico na sua presença. Entende? Você, às vezes, usa máscara. Então, assim, você tenta imaginar uma coisa. A gente nunca viveu uma coisa dessa. A gente, algumas outras populações do globo, sazonalmente, tem meses do ano que é todo mundo de máscara. Tem pessoa que só sai de máscara, que não sei o que é de máscara. Mas, enfim, a gente incorporou a máscara, é só um exemplo, a gente incorporou um monte de novos protocolos, né? Quer dizer, o carioca que gosta muito de tocar, eu fiquei com esse medo. E nem isso a gente perdeu, entende? A gente ganhou mais noção nessa coisa do respeito ao corpo do outro, sem perder uma coisa importante do carioca, que é o contato físico puramente amical. Né? Quer dizer, o carioca é um sujeito que abraça, é parecido com vários outros povos brasileiros. O povo carioca gosta de tocar. Eu fiquei com medo de ficar pro resto da vida cumprimentando as pessoas com soquinho, com cotovelada e coisa, né? Mas enquanto foi para salvar vidas, a gente fez isso. A gente abriu mão até dessa coisa de pele que a gente tem, muitas vezes até com estranhos. Ou muito prazer, é instintivo. Eu apertar a mão da pessoa e dar um tapa no ombro. Na pandemia você é soco, ou então de repente é de longe. Entendeu? Muita coisa. O combate quase que só teve coisa boa. Coisa ruim é quem boicotou o combate, a pandemia. Esse é o lado ruim. Mas todo mundo que de alguma maneira fez coisas para combater cresceu, eu acho. Moralmente, afetivamente, crescimento. Houve um crescimento. De fato, foram diversas ações que antes eram estranhas e se tornaram comuns durante esse período, né, professor? Exato. Não, que eram estranhas não, que a gente não fazia. Cumprimentar com soquinhos, isso é uma coisa muito doida. Quando a pessoa faz assim, você já descobre um monte de outras coisas, que ela pode estar com algum tipo de doença. A gente, se não fosse uma conjuntivite, é beijo e beijo. Hoje a gente tem menos pudor de dizer, não, estou resfriado. Tem nada a ver com a Covid, mas assim, a gente aderiu à ética de que há doenças que é necessário diminuir o contato físico, isso já se torna menos constrangedor, entendeu? São muitas moralidades que a gente adquiriu com essa história. E nem se fala pessoas que eu não tive morte na família próxima, mas as pessoas que tiveram uma experiência com isso, né? Um fenômeno político global que ceifou a vida de alguém querido, de alguém próximo, né? Isso eu tive várias pessoas do meu círculo que perderam seus próximos. Né? Eu tive a imensa sorte de não ter ninguém próximo de mim. Né? Os idosos da minha família próxima não morreram de Covid e tudo mais. Mas, assim, no combate também na solidariedade, as pessoas que estão, né, que passaram por isso. Professor, e para a gente finalizar aqui, eu gostaria de perguntar para quem você recomenda o livro? Maiores de 16 anos. Maiores de 16 anos. Mas eu acho que tem dimensões de interesse, né? Eu acho que quem está estudando isso é uma leitura obrigatória, quem finalmente decidiu estudar, por exemplo, política sanitária, que é desta área. Tá? Pessoas de outras áreas do conhecimento, mas que estudam isso, notadamente do ponto de vista da saúde, vão ter muito a ganhar conhecendo as produções da sociologia e da política sobre esse tema. Agora, o título assusta um pouco, mas qualquer pessoa vai estar mais preparada para debater esse período muito recente. A gente não vai esquecer disso tão cedo, né? Mas a gente está fazendo um esforço de tentar esquecer por causa do trauma. Não sei para vocês. Para mim foi uma coisa horrível. Eu queria dizer que eu estava no botequim no primeiro dia que ele podia ficar aberto, assim, de meio-dia às 4h30 da tarde. Eu fiquei lá de meio-dia às 4h30. Aí passou para 6 horas. Quando foi para 8 horas, foi um deleite. Aí a pandemia aumentou, não, voltou para 6 horas. Tem que fechar, 18 horas tem que fechar. Eu estava lá. Só não era todo dia que eu tinha que revezar, porque tem as crianças em casa. Então eu não podia. Tinha o meu dia, tem o dia da minha companheira. Entendeu? Mas foi uma coisa horrível. A gente não vai esquecer tão cedo. Então eu acho que é um livro de interesse geral. Você não é um cientista social. Claro, vão ter alguns debates mais pontiagudos e algumas reflexões de caráter metodológico e conceitual que você não vai alcançar, mas todos os artigos vão te ensinar coisas. Perfeito, professor. Um alvo grande, né?
ambicioso, né? Professor Fernando, eu gostaria de agradecer você por participar do nosso podcast, até mesmo pela organização do livro, pela publicação. A gente gostaria de estar te agradecendo por estar se disponibilizando a vir aqui e conversar conosco. E imagina, vocês aí que estão dando espaço para divulgação do meu trabalho, que às vezes a gente é muito bom em fazer trabalho e péssimo em divulgar as coisas que a gente faz, tem uma certa vergonhinha, um pudorzinho, parece uma coisa que a gente não deve fazer. Eu adoro fazer, mas tem que ter essas oportunidades. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante. Tomara que o livro ele tenha um alcance majorado por conta de iniciativas como essa, tá bom? Eu é que tenho a agradecer vocês a gentileza do convite. E para vocês que estão ouvindo e querem comprar o livro Coletânea Covid e Agenda de Pesquisas nas Ciências Sociais, é só acessar o nosso site eduerj.com. O nosso programa fica por aqui. Agradecemos a todos pela audiência. Até a próxima.